Esse ano de 2014 já completa a 15ª edição desta Escola Bíblica de Obreiros do Campo Campinas. E neste ano, uma temática importantíssima, a igreja multiplicando-se na urbe contemporânea. Ou seja, como tratar a igreja, como fazer com que ela cresça dentro desse desenvolvimento urbano. É um tema extraordinário com dois nomes importantíssimos também do nosso país. Veio para essa escola bíblica o doutor reverendo Jorge Henrique Barro, que é do estado do Paraná, e o pastor Paulo César de Lima, que é do estado do Rio de Janeiro. Veio exatamente para poder orientar os nossos obreiros sobre esse passo importantíssimo que a igreja precisa continuar caminhando, dando em pleno século XXI. Venha comigo, vamos acompanhar os detalhes da Escola Bíblica de Obreiros, a 15ª edição do Campo Campinas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Uma escola bíblica é um período, muito pequeno. Então é um esforço concentrado para a gente aprender muita coisa em pouco tempo. Assim, meus irmãos, declaro aberta oficialmente a nossa escola bíblica para obreiros do Campo de Campinas, e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Conosco aqui mais uma vez, em mais um ano dessa Escola Bíblica de Obreiros, o nosso pastor Enoque Vieira, que vai falar um pouquinho para a gente desse tema, que é um tema bastante atual. E eu gostaria de saber, pastor Enoque, quais as dificuldades hoje que a igreja passa, em pleno século XXI, em estar convivendo em meio a esse desenvolvimento urbano, em alguns pontos desenfreado até. Bom, na verdade, a nossa temática está voltada para o slogan geral do ano, o ano da multiplicação. E o desafio que se nos apresenta é no sentido de que, como igreja do Senhor Jesus, o extrato social, o mundo que se nos apresenta para ser evangelizado, é um mundo hoje absurdamente globalizado, urbanizado. As Assembleias de Deus, em especial, foram uma igreja até 1975, 80, uma igreja acentuadamente com compleição rural. Mas como o próprio país, que também era um país de imensa maioria rural, hoje é um país urbano, a igreja está inserida nessa realidade e sendo convocada para continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo e resgatando vidas para o reino de Deus por meio da sua atividade. A gente precisa conhecer essa conjuntura ampla a fim de que a gente possa alcançar a mente e o coração deste homem, especialmente nesse período da chamada pós-modernidade ou da hipermodernidade, com a contundência da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que, como igreja, a despeito de todas a balbúrdia própria desse nosso tempo, nós consigamos deixar alguma influência transformadora e que nós marquemos essa sociedade com aqueles sinais característicos próprios do reino de Deus. Jesus morreu na cruz, acabando de uma vez por toda com este rito de sacrifício. Você está livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Aleluia. Pior de tudo, que quando a cruz, Jesus disse tetelestai, consumatum est, está consumado. Na verdade, o véu se rasgou de alto a baixo. O pior de tudo, gente, é que nós estamos costurando o véu de novo. Qual a importância, como que você enxerga a importância que tem uma escola bíblica dessa para a capacitação dos obreiros? Bom, é muito importante, porque é através de uma escola dessa que a gente adquire um bom conhecimento, um bom conteúdo para estar passando para as pessoas que interessam em ouvir a palavra de Deus e assim firmar a sua fé para melhor servir a Deus. Essa escola bíblica, que é realizada todos os anos, nosso pastor presidente sempre convoca uma escola bíblica para obreiros, para o campo, é de fundamental importância para atualizar, para formar, para comunicar a palavra de Deus. Nós temos que acompanhar o crescimento, como o tema da nossa escola esse ano, né? A igreja, o crescimento da igreja dentro da urbanidade contemporânea.
Então, uma igreja não pode fugir desse contexto, ela tem que estar inserida nesse contexto, ela tem que estar crescendo, se atualizando. Um seminário como esse, a gente está aprendendo, está revendo as nossas atitudes, e nós, como mulheres, não podemos ficar de fora, porque a gente também atua na obra de Deus hoje de uma forma dinâmica, inteligente e diferenciada. Ame os seus inimigos, ore pelos seus adversários. Aleluia! O sol de Deus tanto bate sobre os bons como os maus. Sede perfeita, assim como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Aqui a força motora da igreja chama-se amor. Amor. O pastor Paulo César Lima é um pastor do Rio de Janeiro e foi o pastor que abriu aqui essa 15ª edição da Escola Bíblica de Obreiros, trazendo a mensagem de impacto do seminário que, de certa forma, chocou aqui quem estava assistindo. Uma vez que nós estamos vivendo em um país meramente urbanizado, ao mesmo que os anos passam, o século XXI traz grandes desafios com enormes inovações que acontecem no mundo e que chega a impactar a igreja no sentido de se reorganizar para enfrentar esse mundo. Qual a experiência que o senhor tem vivido ultimamente no Rio de Janeiro que serve de exemplo para esse parâmetro, pastor? Pastor, eu quero agradecer a você, ao programa. Eu diria o seguinte, são N experiências que a gente tem no Rio de Janeiro com a relação da igreja com essa nova urbanização. No Rio de Janeiro você tem uma desurbanização e uma reurbanização. Então, na verdade, o que eles estão tentando? Porque o medo está tomando conta da população do Rio de Janeiro, mesmo com aquelas UPPs, com tudo que você vê no Rio de Janeiro, mas o medo está tomando conta, porque na verdade é só migrações que acontecem. A UPP abre aqui, eles migram para outro lugar e aí a violência é levada. Então, a minha experiência é o seguinte, se a igreja ela não sair das quatro paredes, se ela não fizer incursões firmes e poderosas da parte de Deus, você vai ter daqui para frente um problema seríssimo. Eu parto do seguinte, século XIX, a igreja se fechou como ostra em relação a todos os problemas, porque ela achava que a sacralização era muito mais importante do que a secularização. Que há dois movimentos que a igreja pode fazer: se secularizar, que é o movimento para fora, ou se sacralizar, que é o movimento de fora para dentro. Seria uma certa religiosidade que nós estamos vivendo. Religiosidade. Se você não deixar isso e achar que isso é o suficiente para você mostrar o Evangelho e viver o Evangelho, então nós estamos perdidos. É preciso uma tomada de posição, é preciso que a liderança se sente e faça um projeto de ação da igreja. Ação consciente. A gente sabe da onde a gente vai partir e aonde a gente vai chegar. Se não houver isso da parte da igreja, ficar nesses avivamentos internos que não levam a nada, no sentido de uma influência na camada social, nas camadas sociais, a igreja vai ter um problema como teve no século XIX. Quando ela acordou, já era quase que muito tarde. Então é preciso que a igreja ela faça uma releitura do seu momento e entre nessa guerra. Essa guerra é santa e nós somos capazes de mudar contextura, nós somos capazes de mudar contexto. Pastor Samuel César, de que forma um seminário como esse pode contribuir na ajuda dos obreiros para inserir o Evangelho dentro da urbanidade? Porque, na verdade, nós vivemos outros tempos. Por exemplo, nós podemos traçar um paralelo de diferença da igreja dos anos 80 para a igreja de hoje. É desafiante. Um seminário como esse pode contribuir? Pode contribuir e muito. Nós estamos acabando de participar da primeira palestra desse seminário e, na verdade, já começou a ser uma palestra chocante, impactante, porque temos acabado de ouvir sobre a realidade das pessoas que estão em fora e que a igreja ela precisa se levantar e onde as pessoas estão, lá onde elas estão sofrendo, na dificuldade, e resgatá-las, trazendo um evangelho real, um evangelho autêntico, esse que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Eu acredito que ao longo desse encontro, dessa Escola Bíblica de Obreiros, eu tenho certeza que os obreiros sairão daqui
totalmente capacitados e municiados pela palavra de Deus, para que nesse restante de ano de 2014 nós possamos ainda fazer muito para Deus dentro desse tema, que é o tema da multiplicação. Pastor Oídes José do Carmo, nosso presidente do Campo Campinas, também efetivamente participando dessa 15ª edição da Escola Bíblica de Obreiros. Dentro dessa temática, pastor, se nós formos pensar no histórico do Brasil, dos anos 40, anos 60 para cá, o Brasil migrou-se da zona rural para os centros urbanos, dando assim um crescimento grande. E isso, obviamente, obrigou a igreja a vir para cá também. Mas à medida que os anos passam, aumentam-se os desafios. E, portanto, faz-se necessário essa capacitação dos obreiros para implementar cada vez mais o evangelho dentro desse contexto urbano que nós estamos vivendo hoje? Bem, é real. A escola bíblica, ela se realiza exatamente para poder abrir os nossos olhos, ampliar a nossa visão quanto à nossa missão aqui na terra. Jesus mandou pregar o evangelho no mundo todo, não é? Em Jerusalém, Samaria, confins da terra. Mas a realidade hoje da igreja é que as grandes metrópoles, as grandes cidades, elas estão aí, não é? E com seus problemas. E a igreja precisa estar com uma visão voltada para a realidade desses grupamentos dentro das grandes cidades. Então, graças a Deus, a Assembleia de Deus é uma igreja conhecida como aquela igreja do povo, não é? Ela tanto existe nas camadas sociais mais elevadas, como está lá junto na periferia, nos bairros menores, mais simples, não é? Nossos templos estão superlotados, exatamente porque sempre nós tivemos uma preocupação de estar aberto para o povo. Se é uma Assembleia de Deus, é o povo de Deus no contexto da cidade. Agora, é claro que estamos aqui estudando estratégias novas, não é? Dentro dessa nova realidade de grupos étnicos que existem dentro das cidades. E esses preletores são pessoas que têm vivência nessa área. Então, aqueles que estão participando serão enriquecidos com a nova visão, a nova motivação, sobretudo sabendo da sua responsabilidade onde Deus nos colocou, não é? Eu li hoje na palavra de Deus que o Senhor falou, eu tenho muito povo nesta cidade. E esta é a verdade que nós estamos recebendo para nós hoje aqui nessa escola bíblica dos obreiros, né? Ainda que a figueira